Pep Guardiola e Mikel Arteta fizeram no fim de semana um duelo interessante entre Manchester City e Arsenal. Times que estão disputando o título da Premier League, né? Dois times com muita qualidade, capacidade de fazer gols. Mas o jogo foi 0 a 0 e não teve grande chance de jogo. Muita gente classificou esse jogo como chato, como ruim. E muita gente classifica muitas vezes os times do Pep Guardiola como um time que faz o jogo ficar chato, meio que previsível, coisas do tipo, nesse sentido. Mas será mesmo que é culpa dele? E será mesmo que esse jogo é chato? Eu falo sobre isso nesse vídeo. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. No canal aqui eu procuro trazer assuntos de futebol, mas tentando falar de uma forma mais aprofundada sobre temas e tentando explicar e aprofundar mais sobre o futebol. A ideia aqui é sair do lugar comum e trazer pontos para se pensar sobre o jogo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Pep, né? Se esse jogo dele é chato. E assim, pensando numa resposta simples, eu acho que não é um jogo chato, mas ele tem culpa de o jogo com o Arsenal ter sido daquele jeito. Claro que eu vou explicar sobre tudo isso, mas eu acho que antes de tudo a gente tem que entender como é que o Pepe joga e da onde que ele tirou tudo isso que ele faz. Vamos voltar um pouco no tempo. E o Pep Guardiola foi jogador, ele foi jogador do Barcelona, ele espanhol, começa a carreira ali no Barcelona, e na época que ele começa a jogar ali, o técnico era o Johan Cruyff, holandês, que na época treinava aquele Barcelona. Em 92 ele ganha a Liga dos Campeões, que é a primeira da história do Barcelona. Aquele time ficou conhecido como Dream Team, né? Bem na época que tinha o Dream Team de basquete dos Estados Unidos. Então, aquele time ali ficou muito marcado na história do futebol e pelo jogo que o Cruyff colocava naquele time, que era o jogo do futebol total, troca de passe, toda aquela questão do futebol holandês. Eu vou explicar mais sobre isso dentro desse vídeo mesmo. E o Cruyff aprendeu muito com o Rinus Michels, que era o técnico da Holanda de 74, do Ajax e Barcelona naquele período, e um dos maiores criadores da história do futebol na questão de estilo de jogo e uma maneira bem clara de se jogar. E o Cruyff aprendeu com ele, que aprendeu com... que o Guardiola depois aprendeu com ele. Então, assim, é uma sequência de jogo, né? Um vai aprendendo com o outro. E o Pep Guardiola até fala muitas vezes que ele é um ladrão de ideias, né? No sentido de conhecer muito futebol, conversar com muita gente e ir adaptando tudo que ele acha interessante ao jogo dele. E ele faz muito sobre isso, sabe? Como se fosse um diretor de cinema, um Quentin Tarantino que vê muitos filmes e coloca aquilo nos filmes dele. Então, o Pepe ele faz isso também, né? Vários treinadores fazem isso, né? O Bielsa faz muito isso também, porque ele assiste muito jogo, muitos times, então ele acaba copiando algumas coisas no time dele. E o Pepe ele fez muito isso, e ele sempre tenta buscar novidades para o que ele está fazendo no time de futebol. E isso não vale só para treinadores, né? Aí que tá. Para quem já leu o livro Guardiola Confidencial, né, que foi feito pelo Martin Perenal, no Brasil ele tem esse nome, Pep Guardiola Confidencial, você vê que ele conversa com muita gente, às vezes até de outras áreas, né? O Gary Kasparov, que é o enxadrista russo, é um cara que conversou com o Pepe, ele perguntava coisas para ele, e o Pepe também já conversou com o Woody Allen, com o Julio Velasco, que era treinador de vôlei, e assim, pessoas que têm algum conhecimento ou são bons dentro da área deles, e o Pep tenta aprender com essas pessoas. Às vezes dentro do jogo de futebol, às vezes mais fora, na questão de liderança, concentração, é, onde ele cria novas ideias, rotinas. Então o Pep, ele, a vida toda, ele foi uma pessoa que buscou muito aprender com outras pessoas para evoluir o jogo dele, ele como profissional. E esse livro mostra bastante disso, né? No final, ele acaba sendo o idealizador máximo do jogo do Barça e do Cruyff, né? O jogo de posição, que eu vou explicar mais sobre ele. Mas sempre agregando coisas de outros jogos, outros treinadores no jogo dele, né? Porque no fim da carreira, ele foi jogar na Roma e a Roma era treinada pelo Fábio Capello. Então, muito do sistema defensivo, às vezes, do time dele, ou de algumas noções defensivas, ele aprendeu com o Capello. Eu já fiz um vídeo aqui falando que o Tite aprendeu com o Capello e o Pep também aprendeu coisas sobre o Capello, né? E depois, quando o Pepe vai jogar no Dourados, o técnico é o Roman Lilo, que hoje é técnico, auxiliar técnico dele no City. Então ele também aprendeu com ele lá e com vários outros treinadores, né? Então a ideia do Pepe é sempre ir juntando tudo que ele consegue pro jogo dele. A base principal é o Cruyff.
ao jogo de posição, mas várias outras questões dentro do jogo dele, né? Então, ali para 2008 é quando ele surge como treinador, e é o mesmo período que a Espanha começa a criar aquele time da Espanha de jogo de posição, e os dois foram crescendo junto, né? Na época se falava muito sobre tiki-taka, hoje já não se usa mais tanto esse termo, mas na época aquilo fazia muito sentido para a Espanha, que também tinha muitos jogadores do Barcelona do Pepe, porque aqueles times, tanto a Espanha como o Barcelona, tinham muitos jogadores baixos, fracos fisicamente e não necessariamente os mais rápidos. Claro que tinham jogadores rápidos, mas não eram necessariamente os mais rápidos, bons no 1 contra 1. Só que eles eram muito bons em passar a bola, né? Eram bons passadores e armadores, tinham qualidade em domínio de bola e tinham muita visão de jogo. Então, a ideia ali foi trazer essa escola holandesa mais forte ainda no jogo, fazer com que aquele time tivesse ainda mais posse de bola e trocando passes para fugir dos embates. Então, era um jogo em que principalmente a Espanha fugia muito dos embates físicos e ficava muito com a bola. Em alguns momentos fazia um jogo meio chato mesmo, porque a Espanha, até durante a Copa, ela tinha dois passos para seguir nos jogos. O primeiro passo é início do jogo, jogo 0-0. Então você tinha que ter a posse da bola, movê-la pelo campo e cansar o adversário. Então a ideia era fazer com que o adversário ficasse longe do seu gol, ficar com a bola e fazer o tempo ir passando, o adversário correndo atrás da bola e cansando fisicamente, né, cansando a perna e cansando mentalmente também de tentar jogar e não conseguir. E isso a Espanha fazia muito. E esse era o primeiro passo. O segundo passo, a partir dos 70 minutos ou próximo disso, era um time que arriscava mais, avançava mais em campo, colocava jogadores que tinham mais capacidade de infiltrar na área, e daí você atacava. E tanto que naquele Mundial, a partir do mata-mata, a Espanha não toma mais nenhum gol na Copa, oitavas, quartas, semifinal, ganha todos os jogos por 1-0 e marca os gols mais na parte final deles, né? Que é 63 minutos nas oitavas, 83 nas quartas, 73 na semi e 116 na final. Então era um time que fazia o jogo ir ficando longo para poder depois, quando o adversário está mais cansado, atacar e não correr riscos na defesa. O Barcelona do Pep não era tanto assim, porque ele tinha alguns estrangeiros, claro, tinha o Messi, né, que era o principal estrangeiro, que tinha uma capacidade ofensiva maior. Então era um time que podia atacar mais, porque tinha ali no Messi muita capacidade de decidir jogo. Então era um time que atacava e fazia muito gol, né, não precisava ter tanta essa questão de defesa. Mas era um time que também gostava de ter a bola, passava tudo, né? Então isso naquela época criou esses dois times e que moldou muito o futebol daqui para cá, com os times que tentam fazer isso que o time do Pep fazia e com os times que tentam ser o oposto disso. Tem os times do Klopp e da escola alemã que é um pouco diferente, mas eu não vou falar tanto disso nesse jogo, nesse vídeo. Mas também é um jogo importante que surgiu um pouco depois disso e também é bem influente hoje no futebol. Mas agora eu vou falar mais sobre como o Pepe pensa o jogo e vou usar a prancheta para me ajudar com isso. Aqui na prancheta eu vou usar o time azul para ser o Manchester City, mas a ideia aqui é entender mais ou menos como é que o time funciona. Então, primeiro para pensar no City, o City nas duas últimas temporadas é um time que defende em 4-4-2 e na hora de atacar ele muda um pouco e usa um 3-2-5, tendo dois jogadores aqui no meio, dois jogadores no meio, 5 no ataque, 3 na defesa. Então o que acontece com esse time? Ele procura ter infiltrações nesse último setor, então ele coloca 5 jogadores para atacar uma linha que normalmente dos adversários tem 4, então aí você vai ter uma superioridade numérica. E esse time, como diz o jogo de posição, é um time que faz a bola chegar nas posições. Então, o ponta direita, ele é o ponta direita e vai ficar aí para a bola chegar nele. Se a bola está na esquerda, ele não vai vir para o meio, ele vai continuar na ponta. O objetivo é fazer o time adversário, se ele balançar para cá, ter ele livre do outro lado, para ele poder receber a bola de frente. Então, a ideia é buscar os espaços e os homens livres. Isso é muito usado no jogo de posição, você vai ouvir bastante se você for estudar isso daí, que o jogo que busca o homem livre. O homem livre é o jogador que tem espaço para poder jogar. Então, esse é um jogo que busca muito espaço e os times do Pep são muito assim. E para fazer esse jogo, o Pep ele gosta de trocar muitos passes.
E por que ele gosta de trocar muitos passes? Para dar tempo do time se organizar em campo. Lembra que eu falei que o time defende em 4-4-2? Então vamos lá, montar o time no 4-4-2 aqui. Na verdade, esse vem para cá. O 10 pode ficar mais para frente aqui. E você tem um 4-4-2 defendendo. O time pegou a bola, então ele precisa se posicionar no ataque. Esse jogador aqui é o Joe Stones. O Stones, ele joga como volante no meio, né? Como o meia no 2 do 3-2-5. Então ele sobe para cá. Esse jogador vai ser o ponta, esse vai ser o ponta, esse vai ser o meia pelo meio, esse vai ser o pivô duplo aqui, e os três vão formar assim. Se você parar para pensar, o time movimenta várias posições para poder se encaixar no ataque. Então o que o time faz? Ele troca muitos passes, às vezes até passe horizontal, para você dar tempo do time se posicionar em campo. Em vez de ele atacar rápido depois que ele perde a bola para pegar o adversário mal organizado, não que ele não vá fazer isso em nenhum momento, ele pode fazer. Mas o principal é você trocar passes, se organizar em campo, para daí atacar. E muitas vezes essa troca de passes também é trocar vários passes para você forçar a defesa a sair do posicionamento e você encontrar espaço. Então, é um jogo que troca muitos passes, não para fazer o tempo passar ou porque não sabe o que fazer, é para ir se organizar em campo. Porque a gente tem que lembrar que o jogo do Pepe é tentar ser o menos, fazer com que o futebol seja o menos previsível possível, às vezes. É uma maneira de você dizer que é o jogo dele, que é tentar fazer com que o jogo fique sob o seu controle, que é tendo a posse, tendo jogadores nas posições que você quer e fazendo com que o adversário não tenha como escolher o que ele vai fazer no jogo. O adversário às vezes acaba tendo que escolher só se defender e ver a bola passar de um lado para outro para você tentar jogar. Então, como o Arteta disse até depois do jogo, numa pergunta até do Fred Caldeira, que é o brasileiro que cobre a Premier League ali pela TNT, ele pergunta para o Arteta disse que o time se preparou para o jogo, né, para se preparar para o jogo contra o Pep, que você tem que, pelo menos, entender que o City vai trocar 30 vezes a posse, você vai recuperar a bola, depois que você perder de novo, eles vão trocar mais 30 passes, então você tem que estar preparado para isso. Dá uma olhada no que ele disse. For a team that is used to have 70% of possession, what's the main challenge when we have to adapt to have less than 30? Clarity. Before the game, are you ready to follow 30 passes? And after following 30 passes, lose the ball and follow another 30 passes? Yes? Okay, then you can play against Manchester City. Então você vê aí o quanto isso é importante no jogo do Pepe, que é trocar muitos passes para você se organizar em campo. Não só para atacar, como para defender. Porque se o seu time está posicionado assim, desse jeito, quando você tem a bola para atacar e você perde, o time está posicionado para se defender melhor. Porque o time do Pepe, ele gosta de ter bastante amplitude de ponta a ponta, mas pouca profundidade, não pouca profundidade, mas muita proximidade entre o último defensor e o primeiro atacante. Porque daí, quando você tem essa proximidade, você está mais perto da bola com vários jogadores. Então, quando você perde, o pós-perda fica melhor, você precisa correr menos o campo para você chegar nas jogadas. Então, isso é muito importante. É o time estar próximo para você correr menos. Vários times fazem isso, mas o jogo do Pep também faz isso e eles trocam muito espaço para o time estar organizado. Então, se você gosta de um jogo de muitos ataques, dos times se arriscando, muita ida e volta, talvez não seja isso que você vai encontrar no jogo do time do Pep Guardiola, principalmente se ele pegar um adversário que entende as qualidades do time dele e vai fazer com que o jogo, com que ele tire os espaços do adversário. Porque, por exemplo, o Arteta foi auxiliar do Pep, então ele sabe como é que o Pep joga. Então o que ele fez? Ele montou um time que era muito compacto num 4-4-2 para você tirar as opções do jogo do Pep. Então você tinha nesse jogo contra o Arsenal, o time do Pep bem fechado nessas opções, quase sem ter janelas de passe pelo chão. Então o jogo tinha que ser mais pelo alto. E o Pep não gosta tanto desse jogo de cruzamentos, porque ele acredita que ele vai perder a bola mais vezes. Então acaba sendo um jogo de passes mais na defesa, passes mais nesse setor aqui do campo. Se você olhar esse mapa de passes, essas linhas mais grossas são onde os passes passaram mais vezes. Você vê como tem muito passe para o lado, porque
Ele quer manter a posse, ele não quer fazer um cruzamento e arriscar uma jogada, mas ao mesmo tempo o jogo não vai andando. Então, para quem quer assistir um jogo de chances, acaba não vendo, porque o jogo fica mais com a bola rodando e nem tanto atacando, né? Coisa que, como o Arsenal sofreu nos últimos jogos contra o City, né? O Arsenal perdeu muito jogo contra o City, o Arsenal também é um time que gosta de ter a bola, também é um time que pensa esse jogo de posição, mas nesse jogo ele entendeu que se ele jogasse de igual para igual, ele perderia. Então ele passou a ser um time que ia ter menos posse e ia se adaptar ao jogo. Só que por outro lado fez com que o jogo em alguns momentos perdesse um pouco essa qualidade, essa capacidade de chances que você pode assistir. Então, para quem é nerd de futebol e gosta de olhar movimentações, estratégias, até é um jogo interessante. Mas para quem gosta de um jogo de chances, de técnica, de drible, não foi um jogo com tanto disso. Então foi uma partida até meio chata que nem teve gol, né? Foi um 0-0. E esse negócio de futebol previsível, de jogadores mais encaixados em sistemas, é algo que o Lilo fez muito na carreira dele, né, auxiliar do Pepe, mas que hoje ele fala às vezes que ele talvez não goste tanto disso, porque ele acha que o futebol em alguns momentos ficou muito parecido, né? Até tem um texto dele no The Athletic, que ele fala bastante sobre isso durante a Copa do Mundo, e ele volta a falar isso algumas vezes, né? E tem essa entrevista dele, que até é pro Fred de novo, em que ele fala um pouco sobre você sente um pouco um pai arrependido de alguns times serem muito previsíveis e parecidos, principalmente alguns jogadores. É isso aí que ele disse. Hola, Juan, Hey. encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar. Hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Y a dos toques hay que jugar la jugada que es a dos toques. Y a tres la que es a tres. Y a cinco la que es a cinco. Y a uno la que es a uno. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un poco, ¿no? Lo mismo también, ¿no? No es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. Claro. Então agora, só para fechar um pouco sobre o jogo do Pepe, uma mudança que teve no jogo dele é que se aquele Barcelona, aqueles times da Espanha tinham jogadores baixos e não tão rápidos, né, ou mais frágeis, agora já não. Agora ele tem uma defesa com o Rubem Dias, que é um jogador muito alto e forte, então ele consegue ganhar muitas bolas no alto. Então, se um time adversário tenta sair pelo alto, muitas vezes ele ganha de cabeça aqui. Foi o que aconteceu, por exemplo, na semifinal da última Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O Real Madrid não conseguia sair curto, então dava um chutão na frente e o Rubem Dias muitas vezes tirava a bola de cabeça. Ele tem o Walker, que é um jogador super veloz, super atlético, que consegue correr junto com qualquer ponta que vá buscar um contra-ataque, né, no campo de... Porque o time está muito longe do gol, né? Então se a bola vem para cá, o time tem que correr. E muitas vezes o Walker corre junto com o ponta, e ele às vezes chega na frente. Então, o jogo do Pepe passou a ter jogadores mais assim. O Haaland é, por exemplo, um super centroavante daqueles que dá poucos toques na bola, que é muito alto, forte. Tem uma boa corrida, mas corrida de final, não tão agilidade. Coisa que o Ibra tinha, e quando ele jogou no Barcelona, o Pepe não conseguiu usar muito bem ele. E agora no City usa muito bem o Haaland. Então, o jogo do Pepe também mudou um pouco. E tem uma coisa que o jogo do Pepe também tem, que claro, jogos de posição tem, mas
é uma coisa interessante é que a marcação não é só por zona, é também individual. Então, por exemplo, quando o time está saindo com a bola, né, vamos fazer um time aqui numa saída comum, vai. O que o Pep faz? Ele coloca jogadores para marcar individualmente essa saída. Claro que eu não estou colocando necessariamente do jeito que seria, vai. Mas é mais para ter uma ideia. Então, na saída de bola, ele marca individual, para que o time não consiga sair jogando, ele consiga roubar a bola rápido. Então tem até esse frame contra o Real Madrid, naquela semifinal, que você vê esses posicionamentos. Então, o Pepe gostava de fazer isso, marcação individual na saída de bola, e outros técnicos fazem isso também, uma marcação híbrida, né, de zona e homem a homem, para você tentar ter mais vezes a posse de bola. Então, aqui você já tenta recuperar a bola logo na saída, para você ter mais chance de dominar o jogo, controlar o jogo e ter o que o Pepe quer, que é controle e deixar o jogo mais previsível possível para ele. Por mais que o futebol nunca seja, ele tenta deixar o jogo mais previsível possível. E às vezes pode ser que alguém não goste disso porque gosta de um futebol mais laicar, mais chances. E o Pepe às vezes faz com que o jogo não fique tão assim. Então é isso, falando sobre o estilo de jogo do Pepe, o quanto isso pode ser bom, o quanto isso pode ser ruim para o futebol. Acho que no final das contas o futebol precisa de vários tipos de treinadores, vários tipos de jogadores para que o jogo seja bastante rico em opções, oportunidades, para jogadores e para treinadores, para que a gente não veja jogos muito parecidos, né? Acho que isso é importante para o jogo, acho que para a evolução do futebol como um todo. E jogos como esse, acho que lembra às vezes você ter times que se entendem ou se conhecem muito pode fazer com que o jogo seja mais de anular os adversários do que sobressair dentro das suas próprias qualidades, e às vezes o jogo pode não ser tão divertido ou tão interessante quanto se gostaria. Mas acho que no final das contas, se você ter bastante variedade de treinadores, jogadores e tudo, acho que muito se cresce, né? E a Premier League tem, acho que uma maior diferença de estilos, né? Você tem o Klopp, você tem o time do De Zerbi, que por mais que tenha algumas coisas parecidas, tem coisas diferentes também no jogo do Pepe. Você tem o time do Andy, que é do Tottenham. Então você tem até o Aston Villa do Unai Emery é um time diferente também. Então você tem algumas coisas diferentes, né, dentro da Premier League. Acho que até por isso, eu acho que é a principal liga, né, porque você tem bastante escolas dentro da própria liga. Então acho que isso faz com que o jogo lá fique mais divertido em muitos momentos. Mas é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já conhece o canal, deixa uma curtida. Se você não conhece e gostou do conteúdo, você pode se inscrever para ver mais vídeos sobre futebol aqui. Essa semana eu vou começar a fazer entrevistas e começar a colocar aqui. A ideia é conversar sobre gente do futebol, das diversas áreas, e colocar aqui dentro do canal. Eu vou começar a fazer e vou começar a publicar aqui. Espero que vocês gostem também. Daí você pode comentar aí se você gosta do jogo do Pep, se você não gosta, se você gosta de um outro tipo, se você espera que tenha mais tipos de jogo dentro do futebol, o que você pensa sobre esse assunto. E é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Abraço, até o próximo vídeo. Valeu!